Boa tarde, queridos alunos, bom dia, boa noite, né? Enfim, quero dar as boas-vindas, então, novamente à nossa disciplina. A atividade de hoje, então, conforme o nosso plano de ensino e conforme eu bastante expliquei na aula da semana passada, vai ser sobre a obra O Caso dos Exploradores de Cavernas. Vocês estão convidados e, na verdade, intimados a lerem essa obra. É uma obra pequena, em que o espaço de leitura, o espaço da nossa aula, nossas 3 horas de aula, entre aula e atividade, do dia de hoje, vai ser um espaço suficiente para vocês lerem essa obra. É uma obra, portanto, curta e de fácil compreensão. Se algum de vocês tiver alguma dificuldade na compreensão de alguns elementos ou do palavreado, enfim, pode contar comigo, me manda e-mail, me procura na faculdade que eu vou ter o maior prazer em poder ajudar. Porque às vezes quando a gente diz que é uma obra de fácil compreensão, às vezes é fácil pra gente, mas não quer dizer que seja fácil para as outras pessoas. Então, ciente disso, eu estou me colocando à completa disposição para que vocês possam me procurar para a gente conseguir compreender essa obra que é um clássico do direito. Então, o aluno de direito é convidado sempre a ler essa obra. Como eu já disse, é um clássico. É uma obra, na verdade, que ela vem mais ou menos, né? O Lon Fuller desenvolveu essa obra em 1949, por aí. Ele começou bastante antes, porque ele passou anos desenvolvendo e aprimorando essa obra que antes era um artigo científico. A obra faz com que a gente se coloque num lugar de julgador. É como se a gente fosse convidado a opinar sobre se a gente absolveria aqueles homens que estão sendo julgados ou se a gente acusaria eles à forca, a pena de morte. Por isso, por conta dessa obra ter sido tão bem pensada, tão elaborada, tão trabalhada ao longo dos anos, que eu peço para vocês, com todo o meu carinho, com toda a minha força, com todo o meu amor, eu peço para vocês que leiam a obra sem olhar resumos na internet, vídeos na internet. Depois que vocês tiverem lido e que o inconsciente de vocês tiver opinado sobre qual seria o posicionamento de vocês, se para absolvição ou se para acusação, até vocês podem procurar outras literaturas. Mas não façam isso antes. Não façam isso com vocês. Por quê? Porque essa obra, ela é tão genial que ela nos coloca essa dualidade. E quando ela nos coloca essa dualidade, ela nos incentiva a optar. E faz com que quase que a gente não consiga não optar quando estamos lendo a obra, optar pelo quê? Pela absolvição ou pela condenação. Então, a leitura dessa obra é tão incrível que vale a pena esse exercício ser feito sem vícios, sem um olhar viciado por uma leitura, por um resumo, por um vídeo que vocês vão encontrar na internet, por óbvio. Certo? Então eu faço esse apelo para que vocês leiam antes de ver. Depois de terem lido, não sei, eu ainda não iria. Eu faria inclusive uma segunda leitura, que é o que eu recomendo, né? Mas fica a critério de vocês. O meu apelo foi dado, a minha dica foi dada, para que a atividade seja de fato feita com aquele rigor científico que é importante ser feito, certo? Vocês optaram por estar dentro da academia, né, do mundo acadêmico, logo, alguns rigores científicos a gente vai solicitar ou exigir que vocês façam, certo? Bom, depois dessa leitura, vocês vão ver que naturalmente vocês vão optar por um dos caminhos. E aí, qual é o nosso exercício? Vou trazer aqui para vocês. Cadê o nosso exercício? Um minutinho. Então, vocês vão ser convidados a, fazer essa leitura. Tá bastante descrito ali no Moodle. Não busquem textos ou resumos prontos na internet. E após a leitura, vocês vão ser convidados a responder 2 questões. A primeira, indique claramente o seu posicionamento.
Pode ser com uma palavra, tá? Ah, eu vou acusar, eu me posicionei na acusação, eu me posicionei na defesa. Se quiser argumentar um pouco, porque ótimo, maravilha, tá? E a segunda, né? Argumente, posicione, traga os argumentos do livro e alguns que surjam na sua mente para sustentar a escolha que você fez de defesa ou acusação, certo? Vou solicitar para vocês que não pensem muito no direito brasileiro. É uma disciplina de primeiro semestre. Eu jamais exigiria de vocês que vocês soubessem sobre direito penal e sobre algumas outras regras constitucionais que estariam envolvidas nesse caso. Pensem exatamente como o autor traz. Uma obra de ficção que se passa lá no ano, vamos ver aqui, o ano 4299, e, portanto, não estamos nem no território e nem sob a legislação brasileira. Essas questões são importantes, certo? Muito obrigada por aqueles que, de fato, exercitarem o que essa obra tem de tão incrível, que é esse exercício no nosso inconsciente, nos nossos conceitos jurídicos. E aí, aula que vem, nós vamos trabalhar não só essa obra durante a aula, mas também essa obra e alguns elementos incríveis que ela nos faz pensar, certo? Muito obrigada, um grande abraço, bom exercício, boa leitura, um ótimo final de semana e nos vemos quinta-feira que vem, já vou dizer aqui, dia 19 de março, para a nossa aula em que a gente vai abordar o caso dos exploradores de cavernas e um pouco do histórico da sociologia. Forte abraço!